A história da igreja em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3. Terceira parte, comentário de Mari Persona. Mas alguém perguntou aí o que significa vencer. Não é ser salvo. Não é ser salvo. Vencer é terminar bem a carreira. Entenda o seguinte, aqui o assunto não é salvação, o assunto aqui é testemunho, tá? Então, quem está sob uma responsabilidade de testemunhar de Cristo na terra, tem que vencer. Se não vencer, se for crente e não for um vencedor, ele vai perder as regalias, as recompensas do seu testemunho. Tudo que ele fez aqui é palha, é madeira, é feno, vai se queimar no tribunal de Cristo, não é no juízo final. Um crente jamais passará pelo juízo final, porque quem passou no lugar dele pelo juízo de Deus foi Cristo. Então entenda aí, quando fala aqui, te darei a comer da árvore da vida, que está no meio, isso aqui não é salvação, são recompensas, sempre recompensa. Aqui não vai falar de salvação nessas passagens das cartas, ok? O que mais nós temos aqui? Tem algumas coisas que fala bem da igreja de Éfeso, e um outro detalhe é esse, é interessante que por pior que seja o testemunho, o Senhor procura falar bem, sempre no começo, né? Mesmo quando ele vai falar de Laodiceia, ele ainda fala que conhece as obras dela, que não é frio nem quente, mas só depois que ele vai criticar, então, tomara que foras frio ou quente, né? Mas ela era morna. Mas esse é o Senhor que está enxergando tudo, como ele falou lá no começo, ele tem os olhos como brasa de fogo, então ele vê tudo. Não adianta querer esconder dele, não adianta querer fazer fake, porque ele sabe todas as coisas. Não adianta pela aparência, ele não vai julgar ninguém pela aparência. Mas lembrando mais uma vez, aqui a questão é de testemunho, não é de salvação, ok? E aí ele vai falar, tens contra ti, versículo 4, que deixasse o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é tirar do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender? Você se lembra que eu falei que o castiçal é testemunho. Então, uma assembleia que ferirá de morte mesmo. Alguém perguntou aqui da outra igreja. Depois, nós vamos chegar lá depois. Então, uma assembleia que realmente sai fora dos trilhos, ela pode perder o castiçal, ou seja, o Senhor não a considera mais como um testemunho na terra. Ela pode até continuar reunindo e tudo mais, muito brevemente acabarão se desviando e adotando doutrinas erradas, como aconteceu com várias divisões por aí, né? Porque desviou. A gente sabe, quem aprendeu navegação, né? Não sei se tem alguém aí que é navegador de barco, né? De navio, de barco, de vela. Aí em Salvador tem muito barco, né? Então talvez tenha alguém até que tenha curso aí de navegação. Tem que ter até a carteirinha lá, né? Não sei como é que chama. De arraiz, acho que é. Que sabe que em navegação, eu estudei navegação porque eu fiz curso de piloto privado, então você tem que aprender a navegar como se fosse um barco também, levar em conta ventos, a bússola e tudo mais. Então, num barco, se você desviar 1 grau da sua rota, é só pensar assim, ó, 1 grau lá na frente, o que acontece? Você vai chegar num destino a quilômetros do destino que você estava pensando que ia chegar, porque você desviou 1 grau só no começo. Então qualquer desvio da verdade vai ser desastroso no final, porque ele vai abrindo e vai chegar num lugar totalmente extremo. Vamos então olhar aqui que tira o castiçal, perde o testemunho. Aí no versículo 6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esses nicolaítas, existe muita discussão do que seriam os nicolaítas. Alguns entendem que seria pessoas querendo criar um clericalismo na igreja, que no fim acabou acontecendo mesmo, né? Criaram clérigos e leigos. Porque nícope parece que é alguma coisa quer dizer alguém que tem poder sobre outras pessoas,
e laitas seriam os leigos. Independente do que seja, coisa boa não era. Então, o Senhor está elogiando eles porque eles aborrecem, ou seja, eles rejeitam as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Agora é interessante ver o progresso do erro. O progresso do erro. Alguém deu a dica aqui que seria domínio sobre leigos, seria o significado da frase, ou da palavra nicolaítas, que dominam sobre leigos. Mas se ali eles rejeitavam as obras dos nicolaítas, mais adiante nós vamos encontrar na outra igreja, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Veja que agora já tinha dentre eles pessoas seguindo a doutrina dos nicolaítas. Então é sempre assim, começa a infiltrar alguma coisa, logo vão aparecer seguidores para aquela alguma coisa, para aquele erro. Aí ele termina, com a demonstração no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Bom, eu não sei exatamente explicar tudo isso aqui, todo o sentido dessa árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, mas deve ser coisa muito boa, né? Porque ele dá como recompensa, talvez a gente encontre outros irmãos aí mais entendidos em explicar isso aqui. Então, isso aqui sobre Éfeso. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre Éfeso? Que alguém possa... Alguém está querendo saber sobre Tiatira? Nós vamos chegar lá depois. Tudo bem? Ainda temos tempo? Vamos para a próxima carta, que é o versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Um detalhe importante aqui é que nas cartas de Paulo, ele não escreve ao anjo da igreja. Ele escreve à igreja, à assembleia. As cartas, a não ser quando é para Timóteo, carta pessoal como é para Timóteo, né? E alguma também pessoal de Pedro, quando Pedro escreve a senhora eleita. Mas aqui, Paulo escreve à igreja, à assembleia, porque é dirigida a todos os santos, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. Mas aqui o Senhor está escrevendo ao anjo, porque o assunto aqui é a responsabilidade pela assembleia ou pela igreja. Então, é para os que são responsáveis, porque os responsáveis é que deviam estar de olho aberto, supervisionando esses problemas. Por exemplo, quando fala aborrece as obras dos nicolaítas, quem detectou esses nicolaítas? Devem ter sido os irmãos mais velhos, mais responsáveis, que perceberam que estava entrando esse tipo de coisa, que é geralmente o que acontece numa assembleia. Mas as outras cartas, como são de ensino de Paulo, é para todos os santos, mas aqui é responsabilidade. É como quando você chega num lugar e fala assim: eu quero falar com o dono da casa. Não que os irmãos sejam donos da casa, mas pelo responsável. Eu quero falar com o responsável. Quem é o responsável? E aí, é nesse sentido que ele fala aqui. Agora, Esmirna. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E é interessante ele falar isso aqui, porque eles estavam passando por grande tribulação. Se em Éfeso nós vimos que Paulo já avisava que entrariam os lobos vindo de fora, querendo destruir o rebanho, e os de dentro iriam querer também angariar discípulos após si, e isso tem tudo a ver com nicolaítas, pessoas querendo ser alguém e ter discípulos, ter leigos, seguidores. A época de Esmirna já é uma época posterior, onde a perseguição ficou pior ainda, a perseguição externa. E é interessante que nessa carta não há nenhuma repreensão. Você vê que interessante? Lá, a Éfeso fala que eles haviam perdido o primeiro amor, não é? Mas aqui não vai falar nada. Aqui não vai falar nada. Por quê? Porque a perseguição realmente muda as pessoas. Quando eu li um relato de que quando havia na Alemanha Oriental,
quando era proibido o cristianismo, os cristãos eram bastante devotos, né? Copiavam, era proibido ter Bíblia. Então, quem tinha uma Bíblia copiava à mão em caderno. E esses cadernos eram distribuídos assim como se fosse droga, passados de noite, de mãos em mãos, até chegar, e a pessoa que recebia um caderno escondia. Isso também aconteceu na Rússia, aconteceu na China, nos países comunistas, na Coreia do Norte, acontece esse tipo de coisa. E na Alemanha, quando era comunista, quando era proibido, então os cristãos que tinham lá, que eram poucos, eram bastante sinceros, bastante devotos, bastante esforçados em permanecer firmes no Senhor. Quando caiu o muro, e aí abriu, ficou tudo livre, o que aconteceu? Eles esfriaram. Eles esfriaram, porque a perseguição é que nem temperar aço, né? Quanto mais bater, quanto mais fogo, a espada fica melhor, o aço fica mais forte, fica mais flexível, né? Ele não quebra facilmente, de tanto bater no aço e temperar o aço, ele fica melhor. E assim é também com o cristão. Esmirna, então, foi na época que vem depois dos primeiros cristãos, do primeiro século ali, né? Esmirna, eu li num comentário que equivaleria mais ou menos à época do imperador Diocleciano. E Diocleciano foi o mais cruel de todos para com os cristãos. E a perseguição dele durou 10 anos. A perseguição. E no versículo 10, o Senhor fala: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui ele começa falando que ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Versículo 9 fala da tribulação e pobreza que eles estavam passando. Versículo 10 fala da prisão e de tribulação e de morte. Porque era tudo isso que eles estavam passando. Então foi a época pior de perseguição. Mas aqui também nós vemos que eles estavam rejeitando aqueles que se diziam judeus e não eram. Quando fala se dizem judeus, nós vamos lembrar que Apocalipse é um livro de símbolos e judeus era o povo de Deus, não é? Então, o que ele está querendo dizer é aqueles que se diziam povo de Deus e não eram. Não eram, porque havia também a infiltração de judeus na igreja, querendo que os cristãos se circuncidassem, praticassem a lei, senão não seriam salvos. Na carta aos Gálatas, Paulo fala sobre tudo isso daí. E não eram judeus genuínos, ou seja, não eram povo de Deus genuíno, eram infiltrados, mesmo que fossem judeus do ponto de vista carnal, né? Não eram povo de Deus. E eles rejeitavam a blasfêmia desses e faziam bem em fazê-lo. E ele fala de prisão, de padecimento e de coroa da vida, porque o assunto aqui era que eles passariam muito pela morte. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.